Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Olá, Isabel, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, querida. Vamos para o nosso último encontro de hoje, né? Esperar os colegas entrarem aí para a gente falar Sim. sobre recursos e falarei também um pouco sobre a prova, tá? Tá ok. Vou dar mais uns 2 ou 3 minutos. Eu tô vendo o pessoal aqui comentar no grupo que já vai entrar, Tá ótimo. Obrigado, Isabel. né?
Vamos lá, pessoal, começar. Já deu tempo suficiente, aí 10 minutos, né, para os colegas entrarem. Vamos começar o nosso encontro de hoje, onde falaremos sobre recursos. E lembro-lhes também que nosso encontro será muito breve, considerando que também falaremos um pouco sobre a prova, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, é importante, antes de começarmos a falar propriamente sobre os recursos do processo penal, fazemos um pano de fundo, uma teoria geral dos recursos, considerando que o recurso criminal é o meio pelo qual os interessados, de maneira voluntária, podem se insurgir contra uma decisão judicial no âmbito criminal, dentro de uma mesma relação jurídico-processual que tenha como objetivo a reanálise dos seus fundamentos, do seu pleito, enfim, dos seus pedidos. E, no âmbito do direito processual penal brasileiro, existem algumas espécies de recursos que nós podemos citar e vamos até estudá-los um pouco melhor hoje. Por exemplo, recurso em sentido estrito, rese, a apelação, os embargos de declaração, a carta testemunhável, os agravos, os embargos infringentes, a correição parcial e os recursos dirigidos aos tribunais superiores, o recurso ordinário constitucional, ou, como nós chamamos, o recurso em habeas corpus, o recurso extraordinário e o recurso especial. Ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória, alguns recursos são privativos, é importante dizer isso, e quando nós falamos em recursos nobres, nós citamos o recurso especial, que é dirigido ao STJ, e o recurso extraordinário ao STF. Portanto, vamos começar a estudar aquele primeiro recurso que eu citei, que é o chamado recurso em sentido estrito, que está lá no artigo 581 do CPP, do Código de Processo Penal. Deixa eu copiar aqui, para que alguém possa nos ajudar. Artigo 581 do CPP, do Código de Processo Penal. São vários incisos, são 25 incisos, e aí eu peço que alguém, por favor, nos ajude aí na leitura do 581. Alguém pode ler? Eu posso ler, professor. Eu posso ler. Por favor, Aline, vamos Nosso lá. áudio está muito bom. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, que não receber a denúncia ou queixa, que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, que pronunciar o réu, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea ou a fiança, indeferir requerimento de prisão, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Bem, mais. Incisos, Aline, por favor. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, que conceder, negar ou revogar livramento condicional, que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir, que denegar a apelação ou a julgar deserta, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Tudo bem. Os últimos agora, prometo. Tudo bem. Que decidir sobre a unificação das penas, que decidir o incidente de falsidade,
que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir medida de segurança nos casos do artigo 774, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita revogação, que converter a multa em detenção ou em prisão simples, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal prevista no artigo 28A desta lei. Bem, obrigado, Aline. Vejam que De esse nada. 25 foi incluído agora pela Lei 13.964, né, que é o chamado pacote anticrime, que foi aí sancionado em 2000, no final de 2019. Pessoal, o que é importante destacar aqui no chamado recurso em sentido estrito. Veja a quantidade de possibilidades, né? São 24 incisos, 25 mais o inciso 6, ele foi revogado lá em 2008. Por exemplo, a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa. O Ministério Público oferece a denúncia ou o particular oferece a queixa e o juiz rejeita, portanto, não recebe. Qual o recurso cabível? O RESE, o recurso em sentido estrito. Agora, se o juiz recebe a denúncia ou queixa, vocês verão que, contra essa decisão que recebe a denúncia ou a queixa, não há previsão de um recurso. Portanto, o cabimento é de habeas corpus. No juizado especial criminal, por exemplo, se for rejeitada a denúncia ou a queixa, nós já estudamos que cabe a apelação. Depois, quando se concluir pela incompetência do juiz, cabe recurso em sentido estrito. Agora, se o juiz conclui que ele é competente, depois de arguida a exceção de competência, caberá habeas corpus, obviamente, dependendo do caso. A questão da pronúncia, que também está aí no inciso 4. Da decisão que pronunciar o réu, cabe também recurso em sentido estrito. Da decisão que impronunciar, o recurso cabível é a apelação. Então, vejam que são muitas as possibilidades do recurso em sentido estrito. Um outro detalhe que também é importante mencionar aqui é o prazo de interposição, que está aí no caput, né? Está no artigo 588, que diz assim: dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso, ou do dia que o escrivão extraído do traslado o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberto o prazo igual prazo para que o recorrido ofereça as suas contrarrazões. Tá? E, como eu falei, como está previsto aí no... Perdão, saiu daqui a tela, pessoal. Nem só um segundo. Aqui, artigo 586. Voltou. O recurso voluntário, portanto, o recurso de distrito poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Esse é o prazo, portanto, aí do recurso em sentido estrito. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tudo certo? Muito bem, vamos em frente. A apelação, que é o recurso por excelência. Todas as vezes que as pessoas no senso comum dizem que recorreram, falam também em recurso de apelação. Fulano apelou, o réu apelou, vai apelar em liberdade. Quando, na verdade, muitas vezes o recurso interposto não foi a apelação. Então, cumpre aqui afirmar quais são as hipóteses do cabimento da apelação. Aline, você pode ler para a gente o artigo 593 do CPP? Vou colocar aqui. Artigo 593, por favor. Os 3 incisos. Ok. 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, redação dada
acho que essa parte não precisa, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, das decisões do tribunal do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for sentença de juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Muito bem, Aline. Vejam que as hipóteses, pessoal, de cabimento da apelação, elas são menores, são em menor quantidade do que do recurso em sentido distrito. Por quê? Porque a apelação só é cabível contra as sentenças definitivas, sejam elas condenatórias ou absolutórias. Então, imagine que o juiz absolveu o acusado. O Ministério Público pode interpor a apelação. O juiz condenou o acusado. A defesa pode interpor a apelação. Qual é o prazo? O prazo é de 5 dias. Tá? Mas prestem atenção numa coisa, um detalhe importante. Uma coisa é o prazo de 5 dias para interpor o termo de apelação. O que é o termo de apelação? Pessoal, é uma petição muito simples, que é direcionada ao juiz de primeiro grau. Então, imaginem que o acusado foi condenado. O cliente de vocês foi condenado. Vocês vão interpor o termo no prazo de 5 dias. Lembrem-se que prazo no processo penal ele é contado de maneira corrida. Ele não é contado em dias úteis, como é no processo civil. De modo que esses 5 dias é contado sem ser interrompido por finais de semana e dia feriado. Então, imagine, o juiz condenou o teu cliente hoje, dia 16 de fevereiro de 2022. Você tem 5 dias para interpor o termo do recurso de apelação. Portanto, 17, 18, 19, 20, 21. Então, o prazo fatal para interpor o termo de apelação é na segunda-feira. Por quê? Se você não o fizer, transita em julgado. Obviamente que eu estou falando da publicação da sentença, não é? Então, o acusado foi intimado e manifestou interesse em recorrer. Começa, a partir da sua intimação, o prazo para o recurso de apelação, que é de 5 dias. Mas vejam, uma coisa, pessoal, é o prazo para interpor o recurso. Excelentíssimo senhor doutor juiz da 10ª Vara Criminal, fulano de tal, insatisfeito com a condenação em seu desfavor prolatada nos autos do processo, vem interpor recurso de apelação com fundamento no 593.1. Muito bem. Termos em que pede deferimento. Advogado, OAB, RJ, número tal, assinou, já está garantido o prazo. Ou seja, depois disso, o que é que acontece? Nós vamos agora lá para o artigo 600 do CPP. Por favor, Aline, 600. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo no processo de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Muito bem. Entenderam, pessoal, isso? Quando nós estamos diante de uma sentença onde você interpõe o termo de apelação, você tem 8 dias, no caso, 5 dias para interpor o termo, e, segundo o artigo 600, o prazo de 8 dias para oferecer as razões. Quais são as razões recursais? Aí, interposto o termo, de acordo com o artigo 600, o termo de apelação garante o prazo. Aí o apelante, depois dele, o apelado, terá um prazo de 8 dias para oferecer as razões. Então, vamos lá. A sentença foi publicada hoje, o réu foi intimado hoje. Começa a correr o prazo de 5 dias para interpor o termo do recurso. É só uma folha. Fulano de tal, acusado, condenado pelo crime previsto no artigo tal,
vem manifestar interesse em recorrer da decisão que o condenou. Ponto. Depois, vai ser aberto o prazo de 8 dias para que sejam oferecidas as razões do recurso, as razões recursais. E aí, salvo nos processos de contravenção, o prazo é de 3 dias, onde o prazo é de 3 dias. Então, a regra para oferecer as razões do recurso, 8 dias. Contravenção, 3 dias. Até aqui, está tudo claro, pessoal? Vocês entenderam isso? Professor, eu tinha uma dúvida que, na verdade, é um pouco mais uma curiosidade bobinha, assim. É porque, assim, eu sou de um setor que é de direito administrativo. E a gente já teve uma questão, assim, sobre discussão sobre os prazos, né? Contagem de prazo e tudo mais. E como a questão dos prazos administrativos também não é feita que nem do CPC, né? Mesmo caso do penal. E aí eu vi um pouco sobre essa questão de que talvez existisse uma discussão sobre uma possível padronização, né? Porque, assim, os prazos do CPC foram depois, né? Com o CPC novo, então não aplicáveis ao do processo administrativo. Existe alguma discussão sobre também essa questão da padronização dos prazos no processo penal ou não? Boa pergunta, Aline. Veja, a disposição do processo civil, inclusive no que tange aos juizados especiais, tem uma lei específica, foi sancionada, inclusive, pelo Temer, em relação à contagem dos prazos. Veja, no processo penal, essa contagem, obviamente, por se tratar de prazo corrido, não se interrompe com finais de semanas e dias feriados. A previsão expressa do Código de Processo Civil em relação à contagem do prazo apenas em dias úteis, ela não se aplica nem por analogia ao processo penal, onde os prazos são contados de maneira corrida. Por quê? Entende-se, e aí há um entendimento em relação a não apenas a prazo processual, mas ao próprio tratamento da condição de acusado no processo penal, para que não se coisifique o acusado. Muitas vezes, o prazo que corre em dias úteis, ele corre a favor do acusado. Claro que não é uma regra isso, né? Porque, obviamente, que o tempo passa muito mais rápido se a contagem do prazo for em dias corridos. Mas talvez o fundamento também não esteja aí. É uma questão de previsibilidade e de taxatividade. Enquanto no processo civil há uma previsão expressa no CPC de como é feita a contagem do prazo, na omissão, no caso do processo penal, conta-se em dias corridos. Então, eu desconheço se há alguma discussão para unificar a contagem dos prazos processuais, né? Por mais que os tribunais superiores apliquem, por exemplo, há uma discussão em relação ao RHC, ao recurso ordinário constitucional, em relação à contagem do prazo, porque há uma lei específica que trata sobre isso, enquanto a lei geral, ela prevê, na verdade, ela é silente em relação à contagem de prazo, por isso que no processo penal nós contamos em dia corrido. Então, respondendo a tua pergunta, eu desconheço algum esforço para unificar esses prazos, o que seria, de alguma forma, interessante para não causar confusão, principalmente a questão de prazo é sempre problemática, não é, Aline, porque quando o advogado milita em mais de uma área, como acontece, por exemplo, nas pequenas comarcas, onde o advogado atua no crime, no cível, na trabalhista, enfim, várias áreas diferentes, isso dá um nó, às vezes, na contagem de prazo, realmente. Aí depois vem a suspensão dos prazos pelo tribunal. Por exemplo, aqui o Tribunal do Rio, me parece que teve um problema no site ontem, e os prazos foram suspensos. Ou seja, você não contou o dia de ontem como um prazo, como um dia. Imagina que o prazo fatal era ontem, e aí foi prorrogado para hoje. E parece por uma portaria da presidência do Tribunal de Justiça, porque parece que o site estava, enfim, deu um problema, estava fora do ar, alguma coisa nesse sentido. Mas a questão, Aline, se apresenta é a seguinte: quando nós temos prazos, o interessante é sempre você olhar primeiro a data da publicação
depois, se o prazo é comum, e depois, no caso do processo penal, se o réu foi intimado. Tá? Porque o prazo, obviamente, só começa a correr a parte da intimação, não é da publicação da decisão, e sim da intimação, no caso de réu preso, nesses processos de primeiro grau, por exemplo, uma sentença condenatória de primeiro grau, o réu está preso, o prazo começa a correr da publicação? Não. Então, é interessante, quando for estudar e falar sobre prazos, ver primeiro a área em que se está atuando, enfim, qual é o objeto da ação, e depois ver se se trata de prazo fluido, ou seja, corrido, ou apenas em dias úteis. Ok? Respondi a pergunta? Respondeu sim, obrigada, professor. Bom, querido, nada. Vamos em frente, então. Pessoal, uma coisa que eu faço muito, e eu vou explicar a vocês por que eu faço. Vejam o que diz o parágrafo 4º do artigo 600 do CPP. Por favor. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vistas as partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. E o que é que eu faço? Veja, imaginem que o seu cliente é condenado em primeira instância. O juiz prolonga uma sentença condenatória, acusação de furto, artigo 155 do Código Penal. E aí você, insatisfeito com aquela decisão, interpõe o termo dizendo que quer arrazoar no segundo grau, ou seja, no Tribunal de Justiça. O furto foi praticado, por exemplo, no Rio de Janeiro, seu cliente foi condenado, você recorre ao segundo grau para que seja apreciada a apelação. Só que você não oferece as razões do recurso. De acordo com o parágrafo 4º, se você, apelante, declarar na petição, no caso no termo, né, ao interpor o recurso, que deseja oferecer as razões, ou seja, arrazoar na instância superior, portanto, no segundo grau, os autos serão remetidos ao tribunal adquém, ou seja, ao tribunal que tem competência para apreciar aquele recurso, para tomar conhecimento daquele recurso, onde se abre vista às partes. E por que se faz isso, pessoal? Por um motivo muito simples, é uma estratégia de defesa. Quando o processo é remetido apenas com termo de apelação, ele é distribuído, ou com as razões também. Chega no segundo grau, se não houver prevenção de algum desembargador, que já prolatou alguma decisão anterior de habeas corpus, alguma análise de exceção de incompetência, de suspeição, ou que já praticou qualquer ato relativo àquele fato, ele é prevento. Agora, se não houver prevenção, ele é distribuído a algum desembargador, e aí você vai saber quem é o desembargador que vai julgar aquele processo. Então, o que é que acontece? Você já vai direcionar melhor as razões do recurso, vai procurar jurisprudência, vai procurar como é que entende aquela Câmara, aquela turma em relação aquele determinado fato, qual é o entendimento formado por aquela turma na apreciação daquele fato. Então, você dirige as razões recursais de maneira mais objetiva, sabendo mais ou menos para quem ou quem vai apreciar aquele recurso. Entenderam isso? Parágrafo 4º do artigo 6º, tudo certo? Muito bem, vamos em frente. Depois do recurso de apelação, eu queria também falar um pouco sobre os embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? Vamos ler aí o artigo, ou os artigos 619 e 620 do CPP. Por favor, Aline, nossa leitora oficial de hoje aqui. Artigo 619. Aos acordos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acordo é ambíguo, obscuro
contraditório ou omisso. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Segundo, se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Pessoal, obrigado, Aline. O que é importante nos embargos? Veja, todas as vezes que vocês forem interpor recurso especial ou recurso extraordinário, há uma condição de procedibilidade que é imprescindível, que é o pré-questionamento, ou seja, você precisa esgotar, exaurir a matéria no segundo grau para que aquilo possa ser apreciado pelo STJ em sede de recurso especial ou pelo STF em sede de recurso extraordinário. E por que isso acontece? Para que não haja supressão de instância. Imagine que você está discutindo determinada matéria na apelação e a Câmara, o relator, o revisor, a Câmara julgadora do Tribunal de Segundo Grau, TRF ou TJ, eles não enfrentam aquela matéria. E aí você maneja um recurso especial sem que tenha sido apreciada aquela matéria pela segunda instância, pelo segundo grau. O que é que acontece? Não há o pré-questionamento, ou seja, vocês não esgotam a matéria, e aí o STJ não pode enfrentar aquilo. Qual é a consequência? O recurso não vai ser admitido. Né? Ele vai ser remetido para o STJ sem que tenha sido admitido na origem. Faltando as hipóteses de admissão de procedibilidade, a questão da súmula 7 do STJ, enfim. Então, os embargos declaratórios, eles têm por objetivo sanar o quê? Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Está claro isso? Então, cabe embargos no prazo de 2 dias, em requerimento que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo. Então, em determinado ponto, o acórdão é ambíguo, quer dizer, você não sabe se é uma coisa ou outra, ou ele é obscuro. O desembargador, o julgador não esclareceu determinado ponto. É contraditório, ele fala uma coisa, mas conclui outra. Ou é omisso, ou seja, na apelação, você suscitou determinada matéria e que não foi enfrentada pelo colegiado, né? Pela Câmara ou pela turma julgadora do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. O que é que acontece? Embargo de declaração. Ok? E aí você embarga para depois, pré-questionando a matéria. O que é pré-questionar? É apontar o que você vai oferecer em sede de recurso especial ou recurso extraordinário, a depender da matéria que vai ser apreciada. Ok? Esses são os embargos declaratórios, embargos de declaração. Carta testemunhável. O que é a carta testemunhável? Vejam aí o artigo 639. Por favor, Aline. 639 e 640. Vejam que detalhe interessante. Para quem é dirigida a carta testemunhável? Por favor, Aline. 639. Dar-se-á carta testemunhal da decisão que denegar o recurso, da que, admitindo, embora o recurso obstar a sua expedição e seguimento para o juízo adquém. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser transladadas. Vejam que interessante. Imagine que você interpõe um rese, um recurso em sede distrito, ou uma apelação, e o juiz denega o recurso, por algum motivo. Enfim, diz que é intempestivo, ou diz que falta condição de procedibilidade, enfim. Qual é o recurso cabível? Carta testemunhável. Tanto é que ele é dirigido ao escrivão. Enquanto uma apelação, um rese, você dirige ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da vara criminal tal, ou da vara tal, a carta testemunhal você coloca ilustríssimo senhor chefe de secretaria da vara criminal tal, ou da vara tal. Por quê? Porque quem vai, nas 48 horas seguintes ao despacho,
que denegou o recurso remeter aquilo ou depois de ter sido obstado para o juiz adquirente, ou seja, o tribunal, é o próprio chefe de secretaria, é o escrivão. Ok? Então, qual é o cabimento da carta testemunhável? Decisão que denegar recurso ou daqui, embora admitindo recurso, obste a sua expedição, ou seja, não remeta ao tribunal adquirente. Ok? Ou ao tribunal adquirente, o tribunal vai tomar conhecimento e que vai proferir a decisão. Ok? Muito bem, vamos em frente. Hoje, pessoal, não vamos fazer intervalo, tá? Vamos direto, vamos seguir aqui, para que depois eu fale um pouco sobre a prova e a gente termine um pouco mais cedo. Acho que vamos aí até umas 10h10, 10h15. Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, vamos falar também sobre os agravos. Vejam. Oi, alguma dúvida? Muito bem. Quando vocês forem advogar, ou quando vocês forem militar, ou fazer até os concursos públicos, é preciso estudar os regimentos internos dos tribunais, para saber quais são os cabimentos, por exemplo, os agravos internos, agravo regimental, porque nem todos os recursos estão no CPP, estão no Código de Processo Penal. Vejam, por exemplo, o agravo em execução que está lá na LEP, na Lei de Execução Penal, no artigo 197. É o chamado agravo em execução. Vejam aí o que diz o artigo 197 da LEP, da Lei 7.210. Por favor, Aline. Artigo 97. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Bem, é o 197 da LEP, da Lei de Execução Penal. Então, imagine que você peticiona ao juiz de execução penal e instrui o pedido com o pedido de liberdade, livramento condicional ou o pedido de progressão de regime. O seu cliente cumpriu todos os requisitos para sair do fechado para o semiaberto, cumpriu 1/6 da pena, preencheu todos aqueles requisitos da progressão de regime, que inclusive está aí também, né? Está na própria Lei de Execução Penal, a 7.210. Onde é que está isso? Vejam aí, que está no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que foi todo reformado, né, pessoal, depois da Lei 13.964, pacote de crime, né, onde se falava apenas 1/6, hoje nós temos aí 6 incisos em relação à progressão de regime, em percentual, né, o que é muito ruim, inclusive, para o cálculo lá do juiz de execuções penais. Ok? Esse é o nosso agravo em execução. Vamos em frente, e aqui já caminhando para os recursos nobres. Vamos falar... Professor, desculpa, eu tenho outra dúvida. Claro, me pergunte. Pode interromper, gente, sempre. É que acaba sendo meio inevitável não ficar comparando os ramos. Mas, por exemplo, essa questão do sem efeito suspensivo. Por exemplo, no regimento de uma agência reguladora, também tem essa questão de que, não fala agravo, né, fala recurso, sem efeito suspensivo, mas tem uma exceção de que se você demonstrar um prejuízo, um risco, na hora que você for interpor, né, o recurso, você pode solicitar esse efeito suspensivo. Existe alguma exceção disso também ou não? Muito boa pergunta, hein, Aline? Excelente. Veja, quando não houver previsão expressa, a regra é que o recurso ele tenha efeito suspensivo. Então, a regra vigora com o silêncio da lei. Você pode pedir o efeito suspensivo mesmo sem a previsão expressa. Obviamente que isso deve ser analisado caso a caso. Claro que o julgador
vai cumprir o que está determinado na lei. Eu nunca vi, por exemplo, um recurso que não tenha efeito suspensivo, tá? Ou, na verdade, que tenha a previsão do efeito suspensivo, o juiz retire, né, uma autoridade que tem decisória, o efeito suspensivo previsto em lei. Tá? Então, a regra que funciona aqui no processo penal é a seguinte: se houver previsão expressa, cumpre-se o que está definido na lei. Agora, quando se fala, por exemplo, em liberdade, o que é muito comum acontecer, imaginem uma sentença condenatória do Tribunal do Júri há mais de 15 anos. Né? A gente já falou sobre isso aqui e é bem interessante essa questão que ainda está sendo discutida sobre a possibilidade da execução antecipada da pena nos casos de condenação por mais de 15 anos proferida pelo Tribunal do Júri. Isso foi a inovação trazida aí pelo pacote anticrime, né? Que, enfim, é um problema que está sendo, inclusive, muito discutido, né? Por conta justamente por conta da inovação que foi trazida e diante de um juízo ainda perfunctório, ainda muito preliminar, eu diria, muito prematuro. Porque veja o que diz aí o 492, inciso 1, a linha E, do CPP. Vou colocar aqui para que você leia e eu explico melhor essa coisa do chamado efeito suspensivo. Veja, o 492, inciso 1, a linha E. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou, no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Vendo? Esse é um exemplo que foi trazido aí pela Lei 13.964 em relação à condenação igual ou superior a 15 anos. Imagine, seu cliente está sendo acusado de ter matado alguém, homicídio. Ele vai a júri, responder o processo todo em liberdade, investigação preliminar, primeira fase, o processo é bifásico, né? Foi pronunciado, foi a júri. No júri, ele foi condenado a uma pena de 15 anos. O que é que diz a nova redação do 492.1 mandará o acusado recolher-se à prisão se presentes os requisitos da prisão preventiva. Ora, se não estavam presentes os requisitos da preventiva antes do julgamento, por que estarão agora? O que é que mudou? Né? Ou, no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos, meio que automático, né? Pena de 15 anos, recolhe-se à prisão. Enfim, depois, apenas com uma sentença de primeiro grau, né? Que vai ser atacada provavelmente por apelação, enfim. Determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Ou seja, não há efeito suspensivo, por exemplo, no recurso de apelação contra uma sentença que condenou o acusado a 15 anos e expediu o mandado de prisão para que ele fosse recolhido imediatamente. Essa apelação não tem efeito suspensivo. Né? Agora, se for conhecido o apelo, igualmente não há. Há previsão legal? Não há. Né? O que é que diz, voltando lá para o artigo 5, nós já lemos hoje, inclusive, né? 593, inciso 3, a linha B. Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do Tribunal do Júri quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Né? Vejam que quando nós temos
um recurso de apelação, o que está previsto aí no artigo 4, que a gente acabou de ler, não é? É de que não há, de regra, o chamado efeito suspensivo. Tá? Então, essa é a regra. Entendeu, Aline? Ficou claro? Fui claro? Sim, professor. Obrigada. Nada. Veja o parágrafo 5º, por exemplo. Parágrafo 4º e parágrafo 5º. E 6º também, todos lá do artigo 492. Vou colocar aqui para que não sobe nenhuma dúvida aí em relação a esse tema. Isso é muito importante, essa pergunta. Parágrafo 5º. 4. A apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Entenderam? Olha aí. Aí expressamente está dizendo que a apelação, nesse caso, não terá efeito suspensivo. Ou seja, não é porque a defesa apelou que suspende a decisão de mandado de prisão. Entendeu? Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório e levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Pessoal, vamos ser pragmáticos. Daqui que essa apelação suba para o segundo grau, o condenado a 15 anos fica preso ali 3, 4 meses. Talvez um pouco menos, 2 meses. Né? Mas até o tribunal apreciar que o recurso não tem propósito meramente protelatório, né? E veja que é uma exceção. O parágrafo 5º começa dizendo que, excepcionalmente, o tribunal pode atribuir efeito suspensivo. Ok? Ficou claro mesmo, Aline, isso? Tudo certo até aqui? Tudo certo, professor. Que bom. Vamos então, pessoal, caminhando aqui para as conclusões, porque eu quero falar também um pouco da prova. O artigo, vamos falar dos embargos infringentes e de nulidade. É o 609. Isso. 609, parágrafo único do CPP. Por favor, Aline. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação de acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Ok? Embargos infringentes e de nulidade. Ou seja, decisão não unânime, imagine que o julgamento de apelação dá 2-1. Né? Colegiado com 5 julgadores, 3-2. Então, desde que a decisão 4-1, né, não for unânime, a decisão de segunda instância, ou seja, for desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidades. Prazo, 10 dias. Ok? Vamos lá. Vamos para frente, porque agora vamos trabalhar um pouco os 3 recursos ditos nobres, que são o recurso ordinário constitucional, ou também o RHC, e aí nós vamos abrir a Constituição Federal para ver as hipóteses de cabimento. Artigo 102 da Constituição. Vamos começar falando do recurso ordinário constitucional, a partir do 105, inciso 2.
por favor, Aline, artigo 105, inciso 2, a linha A. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais dos estados do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Ok? Entendeu isso? RHC, recurso em habeas corpus, é chamado recurso ordinário constitucional. No penal, nós costumamos chamar o recurso ordinário constitucional de recurso em habeas corpus, ou RHC. Tá? No trabalhista, o pessoal chama ROC mesmo, recurso ordinário constitucional. Mas aqui não, aqui no penal, apesar da previsão constitucional ser compete ao STJ julgar em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em não, teu cliente está preso pelo juiz de primeiro grau. Você faz um pedido de relaxamento, ele não solta. Impetra um habeas corpus no segundo grau. Pode ser TJ ou TRF. Ele não solta. Qual é o recurso cabível? Recurso em habeas corpus, o recurso ordinário constitucional dirigido ao STJ. Pessoal, uma coisa que eu ia falar no começo, esqueci. Não chamem o STJ de terceira instância e o STF de quarta instância. STJ e STF não são instâncias. Tá? Prestem bem atenção nisso. Por quê? Se vocês, por exemplo, vamos falar agora do chamado recurso extraordinário, por exemplo. Vamos lá para o artigo 102, inciso 3. Só para vocês terem um exemplo de que não devem chamar o STJ e o STF de terceira e quarta instâncias, respectivamente. Vejam o que diz o artigo 102, artigo 102, inciso 3, Aline, por favor, Aline. Compete ao Supremo Tribunal Federal, pressuposamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrair dispositivo desta Constituição... Contrariar, né? Contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Bem, então vejam que coisa. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, RE, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivos da Constituição. Então, imaginem que uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contraria dispositivo da Constituição Federal. Cabe recurso extraordinário ao STF. Se o STF fosse uma quarta instância, você sairia da segunda para a quarta, suprimindo a terceira, se fosse instância. Então, percebam que não é. Nem STJ, nem STF são instâncias do Poder Judiciário. Só a primeira e segunda instância. Ok? Esse é o nosso recurso extraordinário. E para concluir, pessoal, nosso encontro de hoje, eu falar um pouco da prova, vamos aí para o recurso especial que está no artigo 105. Compete ao STJ, artigo 105, inciso 3, alíneas. Por favor, Aline, última leitura do dia, do Hoje tão extenso.
Vamos lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Muito bem, esse é o chamado RESP, ou recurso especial. Quando as causas forem decididas em única ou última instância pelos TRFs ou tribunais dos estados, quando as decisões recorridas, por exemplo, contrariar tratado ou lei federal, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal, e der a lei federal interpretação divergente da que outro tribunal haja atribuído. Ok? Dúvidas? Tudo certo? Todos entenderam tudo? Pessoal, muito bem. Então, com isso, eu vou encerrar aqui apenas a nossa gravação para falarmos um pouco sobre a prova, tá? Vou disponibilizar essa gravação lá no YouTube, para aqueles que quiserem revisar ou estudar a parte dessa aula, tá bom?